Sabendo que a inequação complica muitos estudantes, então estou aqui para poder ajudar você a tirar solução de forma correta. Na resolução de uma inequação, primeira coisa que você deve fazer é tirar sempre a condição de existência da inequação. Porque no final, faremos a interseção da solução da condição de existência com a solução do problema em si. Esse sim será igual à nossa solução geral do exercício. Então, como isso complica bastante e eu sei, vou ajudar você. Vamos em cima deles. Primeira coisa que nós devemos fazer, como eu já falei, é tirar a condição de existência do nosso exercício. Condição de existência é a mesma coisa a gente falarmos a análise da existência de algumas partes da nossa função. Essa função que nós temos aqui, não sabemos qual é a sua solução. Será que essa raiz existe? Não sabemos. Como é que nós vamos verificar isso? Por exemplo, vou te dar o exemplo mais básico possível. Essa raiz só vai existir se for um número maior que zero. Por exemplo, 9. 9 é um número maior que zero, a solução será 3. Raiz disso existe. Se for zero, também existe. Zero é um número maior que todos os negativos, e raiz de zero existe, sabemos que é igual a zero. Se a função for negativa, for um número negativo, por exemplo, raiz de menos 16, sabemos todos nós que isso não existe. Não existe, vai dar um número imaginário. Então, essa função só vai ser possível sair dessa raiz se ele for igual a zero ou maior que zero, como aqui nesse caso aqui. Então, a nossa condição será da seguinte forma. Para esse primeiro lado, teremos assim x ao quadrado menos 3x menos 18 maior ou igual a zero. Por quê? Porque se a função, estou a repetir, for um número maior que zero, a raiz existe. Se for igual a zero, também a raiz existe. Agora falta a nossa segunda parte da condição, porque nós temos essa função aqui, tiramos a sua condição, também vamos analisar essa. Então, a segunda parte da condição é muito fácil. Essa parte aqui analisada já, vamos considerar zero. Ok? Isso é uma regra para quando nós temos menor ou maior. 4 menos x maior que zero. Veja que se nós colocarmos zero ali, teremos isso aqui. E se nós invertermos, ficará dessa forma aqui. Não mudei nada, apenas só inverti as posições. 0 é menor que 4 menos x. Isso quer dizer que 4 menos x é maior que zero. Apenas inverti. Então fica a dica que o primeiro caso que você deve fazer numa inequação é tirar a condição. E a condição sai dependendo do tipo de exercício que você tem. Tem muitos casos aqui no canal, é só você assistir, você vai aprender para todos os casos. Vamos embora continuar. Então, a nossa continuação será a resolução do que nós temos aqui. Vamos levar aqui por baixo. A função da parte de cima podemos escrever na forma de produto. Veja que nós temos x ao quadrado menos 3x menos 18. Essa função aqui, nós podemos pensar assim. Produto, para facilitar a nossa vida, colocar aqui x e aqui colocar também x. Se nós multiplicarmos x com x, dará x ao quadrado. Agora, vamos procurar dois números que, ao mesmo tempo, o produto deles nos dê 18 negativo e a soma entre os dois números dê pelo menos menos 3 como solução. Esse número aqui é 6 e o 3. Se nós fazermos aqui menos 6, por exemplo, com 3 dará menos 18. Vamos colocar aqui menos 6. E o número 3
com 6 somando dará menos 3. Então vamos colocar aqui mais 3. Então vamos pegar essa função aqui, vamos colocar aqui assim. Nossa primeira função é x mais 3, que multiplica x menos 6, menor ou igual a 0. Na parte de baixo temos então 4 menos x maior que 0. Dessa feita, vamos resolver cada um dos casos, né? Vamos chamar esse aqui o primeiro e aqui por baixo como o segundo. Vamos encontrar as soluções dos dois casos, depois vamos encontrar a solução geral da nossa condição de existência. Então, no primeiro caso, vou colocar aqui, primeiro caso, nós temos aqui x mais 3, x menos 6, maior ou igual a 0. Resolver essa equação da escolinha, todo mundo sabe que aqui teremos x igual a menos 3 e x igual a 6. Vamos pegar isso, vamos colocar dentro de uma determinada reta real. Teremos assim, menos 3 e aqui o número 6. Aqui mais infinito, aqui menos infinito. A forma mais fácil que eu explico nos estudantes é você procurar encontrar um número nesse intervalo, outro número nesse intervalo, outro nesse intervalo, substituir na equação que nós temos aqui para você saber qual será o sinal de cada lado. Aqui desse lado podemos pegar o número menos 4, aqui podemos pegar o 0 e aqui o 9. Qualquer número do intervalo. Substituindo esse menos 4 aqui em cima, nós teremos aqui o sinal positivo. E substituindo aqui o nosso 0, teremos aqui negativo. Substituindo 9, teremos aqui positivo. Isso quer dizer que será positivo, negativo, positivo. Temos aqui positivo, aqui negativo e aqui positivo. Agora, como aqui está a dizer maior, quer dizer que é sinal positivo, onde está a solução. Vamos então colocar aqui assim. A nossa solução se encontra no maior. Agora, depois de sabermos isso, vamos analisar se é fechado ou aberto. Veja que nós aqui temos maior ou igual. Sempre que você vê ou igual, é sempre fechado. Isso indica fechado. Então, isso quer dizer que aqui nós teremos fechado. Aqui também fechado. Agora, vamos para o nosso segundo caso da condição de existência. Então, o nosso segundo caso é 4 menos x maior que 0. Vamos colocar aqui menos x maior que menos 4. Pegamos aqui esse 4 e enviamos para o outro lado. E aqui teremos então x menor que 4. Por quê? Porque multiplicamos toda a expressão por menos 1. Fizemos assim. Negativo com negativo deu positivo, x. O nosso sinal é maior. Maior com menor deu menor. É a mesma coisa, positivo com negativo. Deu negativo. Depois fizemos negativo com negativo, que deu positivo do 4. Subentendido. E a partir daqui, temos então a nossa solução que x é menor que 4. Vamos pegar isso, vamos colocar dentro de uma reta real. Temos aqui o número 4, aqui mais infinito, aqui menos infinito. Está a dizer a nossa solução que x são números menores que 4. Menores que 4 ficam aqui atrás. Vamos colocar isso. O nosso intervalo é aberto. Por quê? Porque é menor, não é menor ou igual. Então é aberto. Vamos ter aqui a nossa solução. Encontramos a primeira e a segunda. Agora vamos fazer a interseção das duas para termos então a solução geral. Veja que nós temos aqui as duas soluções da nossa condição de existência.
Vamos trabalhar em cima deles para encontrarmos apenas uma única solução. E isso é simples. Primeira coisa, você vai traçar a reta. Depois de você traçar a reta, vai colocar todos os números na reta, do menor para maior. Temos aqui na nossa reta -3. Depois temos o número 4 e o número 6. Veja que esses números são esse e esse aqui. Colocamos. Vamos desenhar as duas retas nessa reta maior. Nós teremos então aqui, o 3 foi para esse lado, o 6 foi para esse lado, o 6 é fechado, o 3 é fechado, depois o nosso 4 foi para a esquerda. Vamos colocar aqui, o nosso 4 veio para aqui, aqui é aberto. Agora, onde é que está a solução geral? A solução geral está no lugar onde nós temos interseção das duas soluções. Veja que as duas soluções se encontraram aqui. Então, aqui nós temos a solução geral, que será a solução da nossa condição de existência. Então, podemos escrever como solução da condição de existência é de menos infinito até o número 3. No 3, o intervalo é fechado. Nos infinitos, o intervalo é sempre aberto. Então, o que nós temos aqui é a solução da condição de existência. Não esqueça isso, porque vamos utilizar ele para encontrarmos a solução geral do nosso problema. Agora, o nosso segundo passo é resolver esse exercício como se fosse uma equação. Ok? Vamos encontrar a solução do problema agora. Então, vamos elevar os dois lados ao quadrado. Aqui vamos elevar ao quadrado para eliminarmos essa raiz. Essa raiz vai cair com esse 2. Ficaremos então na parte de dentro com x ao quadrado menos 3x menos 18 menor. Desse lado ali teremos 4 ao quadrado menos 2 vezes AB é fórmula mais x ao quadrado. Dessa feita, podemos começar a simplificar as expressões, mas para facilitar todo mundo, vamos fazer assim. Aqui permanece x ao quadrado menos 3x menos 18. Depois, aqui o 4 ao quadrado dá 16. Ele pode vir do outro lado negativo, teremos menos 16. Depois, aqui desse lado, nós teremos menos 8x. Ele pode vir desse lado aqui, virá positivo, ficará mais 8x. Mais 8x. E o x ao quadrado será menos x ao quadrado menor que zero. Tiramos todas as expressões desse lado e enviamos do outro lado para facilitar o nosso processo de resolução. Agora aqui, esse aqui é negativo, cai com esse aqui positivo. Teremos então aqui a soma entre menos 3x com 8x, que dará 5x. Vamos escrever aqui 5x. Depois temos aqui 16 com 18, os dois são negativos, nos dará menos 34. Teremos aqui então menos 34. Tudo isso está menor que zero. Ficará 5x menor que 34. Enviamos do outro lado. O nosso x será menor que 34 sobre 5. Encontramos aqui então a nossa solução. Na nossa reta, essa solução ficará da seguinte forma. Está aqui a nossa reta. Temos aqui 34 sobre 5 mais infinito, aqui menos infinito. Aqui está a dizer x são números menores que 34 sobre 5. Vamos pegar essa ideia, vamos interpretar na reta. Como está a dizer que x é menor, quer dizer que a nossa seta vai para aqui. Ficará então assim. E o intervalo é aberto ou fechado? É aberto. Por quê? Porque
aqui está menor, não tem aquela barra de menor ou igual ou maior ou igual. Não temos. Então fica aberto. Vamos colocar aqui as nossas setas para indicar que aqui é a nossa solução. Solução do nosso problema é de menos infinito até 34 sobre 5. Aqui é aberto, aqui também é aberto. Aberto posso escrever dessa forma. Nos testes aparece muito dessa forma aqui. Então encontramos aqui a nossa solução do problema. Agora vamos encontrar a solução geral do nosso exercício, que é aquela solução que aparece no gabarito. Agora, a solução geral da nossa inequação será a interseção entre as duas soluções que nós temos aqui. E fazer essa interseção é a coisa mais fácil que existe no mundo. Vamos fazer assim, vamos traçar uma reta para nós fazermos a interseção. Em cima dessa reta, vamos colocar todos os números que nós temos. Então, veja aqui, a nossa solução da condição de existência, que é essa que nós temos aqui, ele sai, está aqui, de menos infinito até 3. O intervalo é fechado. Nós vamos colocar aqui, é fechado, sabemos. E ele sai de menos infinito a 3, mais ou menos é aqui. Agora, a solução do problema sai de menos infinito até 34 sobre 5. E a solução para esse caso é aberto. Vamos colocar aberto. E a nossa solução sai daqui até aqui. Agora, a solução geral será a interseção. Veja que a interseção entre as duas soluções aconteceu aqui, nessa zona. Então, aqui é onde existe a solução geral do nosso problema. Ficando então da seguinte forma: solução geral sairá de menos infinito até o número menos 3. No número menos 3 é fechado e no infinito é sempre aberto. Essa é a solução do exercício. É aquela solução que estará lá no gabarito do teu exercício, nesse caso do teu teste. Aplica essas ideias se você tiver um caso desse tipo. Um grande abraço para você, fique na paz e vamos para o próximo exercício.